Bom, pessoal, vamos agora para a segunda parte da nossa aula 1 do PET 2, tá? Que são as anotações que nós vamos fazer sobre o conteúdo dessa semana. Então, esse conteúdo, na verdade, eu já passei para vocês, porque como o PET demorou para chegar, eu fui andando com a matéria, né? E o PET, ele é muito limitado. O conteúdo dele é muito pouco. Então, assim, eu tô fazendo a complementação das atividades com o livro dentro das nossas condições, para não sobrecarregar vocês. Então, nessa parte agora do PET, vai dar uma repetida em algumas coisas. Então, de certa forma, é bom para quem não pegou, para fazer uma revisão, certo? Para aprender. Porque o PET, eu não posso deixar ele para trás, ele é obrigatório. Então, ele não é complementar, ele é obrigatório. Então, como ele só chegou agora, a gente vai voltar um pouquinho no que eu já havia explicado. E, nesse momento, o que vocês vão fazer? Quem já tem o PET impresso, tem gente que tem PET impresso, tem gente que imprime, não precisa, mas tem gente que gosta, tá? Então, quem já tem ele impresso, vai fazer as anotações em cima da folha, conforme eu for fazendo aqui. Quem não tem PET impresso, o que vai fazer? Vai colocar a data no caderno, vai colocar a data lá em cima. Eu não vou colocar a data porque cada dia da semana é uma aula em uma sala, né? Então, eu só escrevo assim, ó, aula 1, semana 1. Então, vocês vão colocar a data, semana 1, aula 1, anotações, e vão anotar as coisas que vocês julgarem importantes aqui. Então, aqui não precisa copiar tudo, vocês vão anotar o que julgarem importante, tá? E depois me enviar por e-mail. Então, vamos lá. Eu vou fazer a leitura e a explicação disso aqui, lembrando que eu já expliquei anteriormente. Então, é o seguinte, ó. Nesta semana, você aprenderá a reconhecer as possibilidades distintas de ordenar ou sequenciar os elementos de uma coleção e obter a quantidade dessas possibilidades, que é uma importante técnica na resolução de problemas que envolvem cálculo de probabilidade. Então, a probabilidade, ela é uma matéria que a gente vai estudar lá na frente, depois desse conteúdo aqui, tá? Que é muito importante também, e essa parte que a gente tá vendo, tudo aqui é base para isso. Beleza. Permutação, o que é? Então, eu já expliquei para vocês que a permutação é o quê? É fazer a troca dos elementos, é fazer, né, esse troca-troca aí, essa inversão aí dos elementos e ninguém pode ficar de fora. Então, falou o seguinte, com as letras A, B, C, podemos formar as seguintes sucessões, ordem em que podemos dispor as letras. Então, ó, A, B, C, A, C, B, B, A, C, B, C, A, C, A, B, CBA. Então, qual que é a técnica aqui para poder organizar e não esquecer de nenhuma? Qual que é a técnica? Eu faço assim, ó, todos que começam com A, todos que começam com B, todos que começam com C, certo? Então, que começa com A, que começa com B, que começa com C. E aí, eu vou ordenando em cima disso. Eu sempre uso essa regrinha, começando com esse, começando com esse, começando com esse, para não me perder. Repare que a gente já sabe, então como a gente já estudou, eu posso explicar isso para vocês. Aqui a gente tem quantas letras? A gente tem 3 letras, não tem? Então, quantas possibilidades a gente teria aqui? Permutação de 3, que seria o quê? 3 fatorial, que seria o quê? 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Então, a gente tem quantos aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a gente tem o que aqui, ó? 6 tipos de agrupamentos aqui, ou melhor, 6 tipos de permutação. Tudo bem? Beleza. Cada uma dessas sucessões é chamada de permutação das 3 letras. Então, cada agrupamento deste é uma permutação. Então, o que é permutar? É mudar ou trocar reciprocamente. Então, o que é o permutar? É o troca-troca que eu já expliquei para vocês lá atrás, tá? Vamos lá.
Cada ordem em que se dá aos objetos é chamada de permutação simples dos objetos. Então, o que é uma permutação simples? É cada uma dessas ordens que a gente achou aqui, tá? Então, cada uma dessas é uma permutação. E aqui a gente tem um exemplo. Formar os anagramas da palavra Lia e depois Luiz. Então, repare que nunca tem letras repetidas, por enquanto, ó. Não tá repetindo letra. Não tem, ó. L-I-A. Depois, L-U-I-Z. Não tá repetindo. Então, Lia, ó. O exercício fez aqui, ó. Começando com L. L-I-A, L-A-I. Lia, Lai. Começando com L. Depois, começando com A. Ali, Aiu. Beleza. Depois, começando com I. Iau, Ilá. Não são 3 letras? Então, a gente já sabe que teria que dar quanto? 3 fatorial, que tem que dar quanto? 6, que é a mesma coisa lá de cima. E a gente teve o que aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Repare que o PET, ele não tá fazendo isso que eu estou fazendo. Por quê? Porque ele vai fazer lá na frente ainda. Porque o PET ainda não ensinou. Eu já ensinei lá atrás. Então, isso aqui está servindo de quê? De revisão, tá? Prosseguindo. Luiz. Luiz tem quantas letras? 4. Então, se Luiz tem 4 letras, a gente vai fazer o quê? 4 fatorial, que a gente já sabe que é 24, mas eu vou escrever aqui. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 24. Então, deixa eu circular aqui o 6 também, 24. Então, tanto é que o Luiz aqui, ó, tá com tempo, né? Pra escrever todos esses anagramas aqui, pelo amor de Deus. O que ele fez, ó? Nessa linha, todos que começam com L. Nessa linha, todos que começam com U. Nessa linha, todos que começam com I. E nessa linha, todos que começam com Z, ó. Eles têm que ter uma organização, porque se eles for fazer aleatoriamente, ó, vou escrever aqui, ó. Começa com L, com U, com I, com Z. Então, lá, ó, ele seguiu o Luiz aqui do nome, certo? Então, cada linha aqui, ó, tá começando com uma letra, ó. L, U, I, Z. L, U, I, Z. E aí, ele vai permutando. Se não tiver essa organização e essa ordem, gente, é impossível você conseguir acertar isso aqui, tá? Só que, assim, são poucos exercícios na vida mesmo, assim, no Enem, no vestibular, que ele vai pedir as permutações. Geralmente, ele vai pedir isso aqui, ó. O número das permutações, tá? Aqui, por isso que ele tá dando exemplo. Os próximos exercícios que a gente tem que fazer do PET, ele vai querer que a gente faça isso aqui. Aí, dá uns nó na cabeça, tá? Mas, fazer o quê, né? Tem que fazer, bola pra frente. Então, aqui, ó, eu não vou nem ficar lendo essas palavras aqui, porque não tem sentido, tá? Os anagramas são as palavras, entre aspas, formadas com as mesmas letras da palavra dada. Tais palavras podem não ter significado na linguagem comum. Então, o que é o anagrama? Eu já expliquei pra vocês lá atrás. O anagrama, ele é um arranjo de letras. Ele precisa ter significado? Não. Dificilmente alguma coisa vai ter o significado aqui, né, ó. Olha lá. Ulis, Luzi, Lius. Tem nada a ver. Tem nada a ver. Uzil. Então, são anagramas. São arranjos de letras, mas não tem significado, mas a gente considera todos eles, certo? Então, assim, vocês vão fazer as anotações principais dessa explicação no caderno. Não se esqueçam de que data, semana 1, aula 1, anotações, e me mandem por e-mail com o nome e a turma de vocês. Um forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.